Vou desejar uma boa tarde aqui para Lídia Brito, que já está aqui conosco no estúdio do Jornal do Piauí para fazer Tempo Real de hoje. Lídia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, hoje nós não teremos a participação de Elivaldo Barbosa. Está participando de uma agenda familiar, Elivaldo Barbosa, mas deixamos aqui o abraço para você, grande Elivaldo Barbosa. E para fazer conosco aqui junto o nosso Tempo Real, para participar do quadro Tempo Real, nós estamos recebendo o ex-prefeito da cidade de Teresina, doutor Silvio Mendes. Está aqui conosco, doutor Silvio, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Obrigado, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a quem assiste a TV Cidade Verde. Muito obrigado. E, na verdade, para quem eu me ofereci para vir aqui fazer um comunicado aqui no seu programa que eu tenho muito carinho, muito respeito. Então, antes de mais nada, obrigado pelo carinho e o respeito que o senhor demonstrou pelo nosso programa. O doutor Silvio Mendes gostaria de fazer um anúncio, um comunicado, doutor? Isso. Então, veja, aqui eu estou sentindo a falta do Elivaldo, mas ele está muito certo em estar com a família. Durante muito tempo, se discutiu quem deveria, ou quem gostaria, quem se oferecia para cuidar do Piauí. Né? Eu disse durante muito tempo que não estava disponível por várias razões. O senhor fala a respeito da possibilidade de colocar o nome à disposição? Sim, foi isso que nós conversamos aqui, né? De forma sempre muito sincera. Então, que impedimentos eram esses? Primeiro, a minha família que não aceitava nem está feliz com essa decisão, embora compreenda como missão de servir. E só assim me justifica colocar a disponibilidade. Nós vivemos o melhor tempo da nossa vida e isso é muito caro. Segundo, vários conselhos de amigos, de pessoas, inclusive a maioria fora do âmbito político, de que a gente não poderia ficar discutindo um Estado com suas necessidades, uma população que às vezes perde a esperança e não pode perder a esperança. É preciso que a gente se dê as mãos para que a esperança no futuro de mais oportunidades sejam efetivamente feitas e dadas. Teresina me ensinou muito a cuidar de gente e essa é a missão primeira de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que se proponha a ser governante, a fazer gestão pública. Não é uma missão qualquer, é uma missão de caridade mesmo, sem ser populista, sem usar as pessoas frágeis em qualquer circunstância. Aquilo que a gente faz, Joelson, Lídia, quem nos vê, como prefeito Teresina, o Freitas sempre dizia que 95% é de problemas e 5% de prazer. E te confesso que as coisas que me deram mais prazer como gestor público, como cuidador de Teresina, são coisas que ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe. Não precisa fazer isso, não precisa fazer propaganda daquilo que é obrigação ser feito. Então, diante de todas as reflexões, depois de uma conversa longa com o Ciro, com a Iracema, com o Freitas, enfim, eu resolvi colocar meu nome, sim, disponível para cuidar do Piauí, cuidar do Estado, das pessoas. O senhor é pré-candidato ao governo do Estado pela oposição? Meu nome está na mesa, é o primeiro passo. Se isso vai acontecer, o tempo dirá. Essa questão, os questionamentos, que você até vou me adiantar, candidato aqui, não, eu não sou candidato a senador, embora digam que lá o Senado seja o céu na terra, mas eu estou esperando que Deus não me leve para o céu assim. Então eu tenho um perfil de execução, de fazer, de ter retorno, uma política de resultados, que prestigie o setor produtivo, que respeite as pessoas, que olhe pelos mais humildes. Foi assim que nós fizemos. Eu não vou dizer que vou fazer, foi assim que nós já fizemos. Então, como eu disse, isso é missão. Eu já fui muito bem servido, tenho o suficiente para viver com dignidade e tenho certeza que tem muitos esperando para viver com dignidade. E isso a gente pode ajudar. E essa a justificativa maior. Então, doutor Silvio, o que o senhor está colocando aí, o senhor coloca o seu nome à disposição,
para disputar um cargo majoritário, mas caso não venha a ser escolhido por esse grupo para ser candidato a governador, pode então disputar a vice. Isso, Lídia. Mas deixa eu explicar para não ter dúvida disso, né? Então, não existe disputa interna, absolutamente nenhuma. Eu faço minhas orações pedindo que ilumine aqueles que se dispõem a servir, como eu estou falando, sem nenhuma demagogia, não é por aí. Então, quais são os nomes postos hoje, né? Por alguns partidos, que eu já posso até dizer quem são. A deputada Iracema Portela, o João Vicente e agora o meu, que eu estou dizendo aqui para vocês agora. Mas se surgir um nome melhor, que seja, ele não vem, a gente vem somar, né? Quem sabe se Deus não pode colocar no nosso caminho uma pessoa melhor, mais iluminada, mais experiente. E se chegar, ótimo, vamos juntos, porque o propósito tem que ser convergente, servir as pessoas, não pode se distanciar disso. Então, assim, eu posso te anunciar assim, quem são essas pessoas do ponto de vista político que está concordando e dizendo que vamos juntos? O PV da deputada Tereza Brito, o patriota do Major Diego, foi por telefone o contato, mas hoje à tarde teremos um encontro com o Mário Rogério, aqui da Rádio Difusora, que é do Cidadania, o PSDB, que o meu partido, o presidente nacional, endossou, reafirmou o compromisso e tratar isso como prioridade. E, naturalmente, o PP, que tem uma presença muito forte através do senador João Vicente e dos parlamentares. Senador Ciro. Senador Ciro, aliás. Né? Então, poxa, muito claro, essas coisas. A gente não pode deixar de dizer aquilo que é verdadeiro. Né? Então, o que você está dizendo é que o senhor dialogou com todas essas siglas e todas elas entendem que o seu nome deve ser. Que deve ser por esse caminho. Certo. Né? Eu não estou dizendo que eu quero ser governador e só... Não é assim. A gente tem que, primeiro, perguntar à população. Tem instrumentos de avaliação dessa opinião pública, que é a primeira necessidade. Aceita? É isso? Apoia? Então, isso serve de baliza, né? A primeira. Segundo, que aliança política você pode construir? Né? E quais são os seus propósitos, naturalmente? A campanha tem demonstrado, todas as campanhas passadas, tem demonstrado, vocês são testemunhas disso, que a população não interessa você ficar jogando pedra, olhando para trás. Não, ninguém interessa. Quer saber o seguinte, o que é que você diz que vai fazer? Não minta, por favor, não minta para mim, que eu estou cansado de mentiras. Não olhe, não me vire as costas e cumpra o que você disser. Pronto, isso é o melhor plano de governo que possa ter, que pode ter. Então, que fazer o quê? O que tem que ser feito. Usar o dinheiro público de forma correta, prioridade para quem mais precisa, é justo do ponto de vista social, fazer aquilo que não foi feito ainda, o que foi errado se corrige, o que é bom continua, se elogia até, eu não tenho nenhuma dificuldade para isso. Né? Por exemplo, o doutor Pessoa já é o prefeito de Teresina. Nós tivemos, ao longo de muitos anos, cuidando da cidade, e que nos ensinou muito. Teresina foi muito generosa conosco, deu belas lições. Qual é a torcida agora? Que o Pessoa consiga fazer mais e melhor do que nós fizemos. Eu estou aqui esperando para bater palmas e desejando todo sucesso para o bem de todos. Não é, eu acho que é uma pessoa a torcida simples. Contrária por serem de siglas? Não, nada de jeito nenhum. Agora, doutor, doutor Silvio, o nome da deputada Iracema Portela é colocado aí entre prefeitos que fazem parte desse grupo de oposição como o nome que seria capaz de agregar esse grupo no interior do Estado. O senhor acredita que é possível ter esse diálogo com esses prefeitos da oposição e convencer esse grupo do Progressistas a votar no senhor representando o PSDB? Lídia, deixa eu te contar uma história. Quando eu deixei a prefeitura, eu vou só resgatar a memória, assim, eu fui reeleito de forma surpreendente por 72%, quer dizer, de cada 100 teresinenses, 72 votaram na minha reeleição, a minha e do Elmano. A gestão da prefeitura era melhor ainda.
Quer dizer, de cada 100 teresinenses, 92 pessoas aprovavam a forma de cuidar da cidade, o que aumentou muito a responsabilidade. Quando eu decidi ser candidato a governo e passei para o Elmano, muitos que agora me aconselham a seguir em frente, ponderaram que não era momento de fazer. Eu deixei a prefeitura sem dívida, nem precatório devia, zerei todos os precatórios e com mais de 100 milhões de reais livres para investir na cidade. E o Elmano fez o que foi possível fazer. Então, novamente o Freitas, que é um grande conselheiro que eu tenho, ele disse: Silvio, mas como é que você vai ser candidato se você não tem representação política no interior e você não tem quem pregue seu cartaz? E eu disse aqui, inclusive, com vocês. Eu disse: Freitas, o pior é que eu não tenho nenhum cartaz. Eu não tenho nenhum cartaz, nem quem pregue, porque não tem grude, porque não tem cartaz. Então, ela achou graça e tal, mas era verdade. A situação agora é diferente. Nós temos um PP presente no estado inteiro, tem um empenho assumido pelo senador Ciro Nogueira, a sua representação política, seja no plano federal ou estadual, é robusta, e o PSDB Teresina ficou limitado a Teresina, por uma única razão: o PSDB nunca governou o estado. Então, ele é acanhado nesse ponto de vista. Então, qual é o cartão de visita que você me apresenta para lhe credenciar ser candidato a governador? A gestão em Teresina, em todos os aspectos, na educação, na saúde, na infraestrutura. Nós temos serviço prestado à cidade. Então, a cidade nos ensinou. E é isso que a gente quer levar para o estado inteiro. Então, o senhor tem essa garantia do presidente, né, do ministro Ciro Nogueira, sim, que se tiver bem avaliado nas pesquisas, vai ter, então, todo esse suporte, sim, para fazer, então, essa campanha no interior? Né? Sim, porque senão eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz atrás e não deu certo. Nem o professor Alfez não deu certo, o Chico Gerardo, o Firmino, que era um animal político, né, disponível, não deu certo. Então, existem as lições e a gente aprende para não cometer os mesmos erros. Aí você pergunta: vai dar certo? Não sei, o tempo dirá. Doutor Silvio, o senhor venceu eleições aqui na capital, participou da campanha do senhor e de outras campanhas do ex-prefeito Firmino Filho, por exemplo, vitoriosas na capital. Qual a diferença que o senhor estabelece entre uma campanha estadual e municipal e na capital? O senhor participou também de duas estaduais, né? É bem diferente, né? Porque são realidades diferentes. O Piauí tem um território muito grande e aí, se eu vier a ser, se eu for aceito, se eleito for, é preciso governar com os prefeitos, né? E aí com todos. A população não pode pagar um preço de um prefeito que esse ou aquele. Não, eu acho que tem que... O dinheiro é público e o benefício é público. E é obrigação e dever se comportar assim. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda, Gelson, assim, você tem que trabalhar com os entes federados. As pessoas moram nas cidades. Então, os prefeitos, e eu tenho, às vezes, muita pena deles, porque fui também, das dificuldades imensas que eles enfrentam, e é preciso que o governo do estado entenda que deve ser parceiro e não tutelar quem quer que seja. Em qualquer aspecto, na prestação de serviços, na realização de obras, enfim, tem que ser o representante legal, legítimo, político, é o prefeito. Uhum. Sem dúvida nenhuma, não pode ser, esse costume precisa acabar com isso, né? Então, que seja isso. A eleição não é nacional, a eleição se trata de uma eleição estadual. Uhum. Vou te dar um exemplo. O governador Dória de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, é do meu partido, ele está insistentemente me convidando para ir jantar com ele em São Paulo. Eu não vou. Por quê? Porque eu não gosto dele. Então, o senhor não gosta? Não, gosto não. Do estilo dele. E por uma razão principal. Do seu partido? Mesmo não, rapaz, partido acho que é uma coisa tão... o partido apenas garante que você seja candidato, isso e aquilo. Mas os partidos são muito parecidos. Tem gente boa e ruim em todos eles. Uhum. Então, por que eu não gosto do Dória? Por uma razão muito simples, que muita gente não dá importância, mas eu dou muita. Ele não é leal. Ele não é grato. E a ingratidão é o pior defeito do homem. E por que eu digo isso? Porque, ao assumir o poder, ele afastou
um homem, um cidadão de bem, um grande governador, chamado Geraldo Alckmin, que tudo parece, faz crer que ele volte agora, porque ele, de todos é o melhor avaliado. Então eu não vou. Ele tem um assessor muito amigo meu, o governador de São Paulo, ele praticamente todo dia insiste, Sérgio, eu não vou. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada para falar com ele e não quero ouvir nada do que ele vem me dizer. E se ele vier ser candidato a presidente da República pelo PSDB, o senhor sendo um candidato, eventualmente, candidato ao governo do Estado, para lhe oferecer palanque no Piauí? Não vai? Não, vou não. O senhor se coloca... A eleição, Joelson, é Estado do Piauí, ela não é nacional. Ela é Estado do Piauí. Deixa eu te dar outra informação. Por exemplo, eu vi o ex-presidente Lula vir ao Piauí agora e fiquei olhando para ele, assim, ele sofrido e tal. Eu nunca tive problema com ele. Ele me chama pelo nome e sempre perguntou por Teresina. Sempre. E eu era prefeito de oposição a ele, na época, né? Mas sempre foi correto com a gente, né? Absolutamente sinal de sabedoria dele. Eu prefiro olhar as virtudes das pessoas e não os defeitos. Realçar as virtudes faz melhor, faz bem. Então, assim, eu não estou preocupado com a questão nacional. O país está deflagrado, ou conflagrado, né? Com tantas dificuldades a se enfrentar, pandemia e outras questões, desemprego e tal. E podia ser mais fácil, mais simples, se a vaidade dessas pessoas, nos três poderes, no judiciário, no executivo e no legislativo, tivesse um pouco mais de bom senso e respeito ao país e à sua população, para ir pelos caminhos mais simples. Esse caminho, com certeza, não vamos chegar a bom termo, e não é possível. Mas o senhor sobe, então, no palanque de Bolsonaro, já que o senhor não subiria no possível palanque de Dória? Eu nem penso nisso. Sabe por quê? Acho que o presidente Bolsonaro é legítimo, foi eleito. Ele cria, ele próprio, os problemas maiores dele. Então, eu não estou preocupado com isso. Eu não vou tratar disso. Eu vou tratar do Estado do Piauí, a quem, por esse motivo de sentir isso como missão de servir, eu já fui servido o suficiente. A minha responsabilidade, a minha missão é essa, a última da minha vida. Eu tenho 72 anos, não tenho mais tempo a perder. Mas pelo fato de Ciro ser o ministro, né, de Bolsonaro, essa questão nacional vai estar presente muito forte aqui na eleição tá bom, de deixa eu dar um exemplo das coisas que eu fiz, como foi feito. Quando eu fui candidato a primeira vez, a campanha eu não sabia fazer, eu não sabia falar, eu subia naqueles caminhões que naquele tempo podia botar uma charanga ruim, eu subia sozinho. E chamava as crianças, eu já contei essa história aqui, por causa do Luiz Gonzaga, lá em Campo Maior, que foi dar um show e chamou as crianças para cima. Então, sempre. Quando a gente começou a crescer e tinha possibilidade de ganhar, o caminhão não tinha mais lugar. E eu vou criticar essas pessoas? Não, isso é da natureza humana, é preciso compreender isso. Então, veja, eu não estou preocupado com isso. Então, quando a campanha, e eu devo parte da minha eleição ao Firmino, sem dúvida nenhuma, não teria sido prefeito sem ele, e todo mundo dizia que o Firmino ia mandar em mim, que era isso, que era aquilo. Eu dizia, olha, nós temos pensamentos diferentes, CPF diferentes. E o que foi que mostrou? Não, nós tivemos uma convivência respeitosa, mas tive autonomia para formar uma bela equipe. Não se governa sozinho, tem que ter critérios, tem que contar com gente que tenha disponibilidade, experiência e determinação de fazer o que tem que ser feito. E foi esse o resultado, mas o Firmino nunca mandou em mim. No dia que ele quis mandar, eu saí e fui embora. Por quê? Porque ele era o eleito e eu não era. Então, até logo, é melhor preservar a amizade e ficar distante daquilo que eu discordo. E não joguei pedras, como não vou jogar. Referência ao dia que o senhor deixou a Fundação Municipal de Saúde, né? Sim. Quando ele era prefeito já de Teresina em segundo mandato. Sim. Tudo resolvido, não tem pendência. Certo. Doutor Silvio, quando o senhor fala que seu nome está posto como candidato da oposição para o governo do Estado, o senhor certamente já conversou também com o Ciro sobre o outro assunto. Ele não será mais, o nome dele não está mais à disposição para o governo do Estado? Então, isso, a conversa passou por aí. Então, o Ciro é o maior nome, o maior líder político hoje do Estado do Piauí. Ele tem muita experiência, ele tem a capacidade de agregar muita gente. Então, ele estava sendo empurrado para ser o candidato a governador e ele tinha assumido que seria, né?
E até adianto, quando a gente conversou lá atrás, ele disse, Ciro, se eu ajudar, eu posso me adiantar e ser candidato a vice seu. As pesquisas mostraram que a gente se ajuda, ou se ajudava. Tinha um diálogo, então, para o senhor ser candidato a vice de Ciro. Isso. A última que foi feita tinha esse cenário. Quando ele foi para a Casa Civil, ele perguntou assim, Ciro, eu não tenho nada para te ensinar, mas se puder, fala menos e ouve mais. E você tem uma missão, não é de governo, é uma missão de cidadania, de cidadão. Qual é? É tentar diminuir essas tensões. O Ciro não é de confronto, não é de agressão, nunca foi. Ele herdou isso da mãe, a Eliane. Ela, sim, eu sempre tive muito mais amizade e carinho. E do pai, que ensinou ele a ser educado. Então, assim, ele está numa missão, eu espero que ele tenha sucesso, no sentido de tentar pacificar um país que não está em paz. E isso é fundamental. Uhum. E essa vai ser a missão dele? Eu acho que sim. A candidatura ao governo está praticamente... Não, eu acho que nesse cenário ele não será candidato. E aí o senhor se sente mais confortável para colocar o Eu não seria, claro que não seria. Nesse cenário eu não seria. Nem teria colocado meu nome. O João Vicente Claudino, o senhor conversou, dialogou? O João Vicente, ele silenciou um pouco nos últimos dias, eu não tenho conseguido mais conversar com ele, mas as últimas duas conversas com quem eu tive, ele sempre é muito... Além de ele ser inteligente, ele tem uma conversa boa, mas ele silenciou um pouco, mas eu acho que ele está, como empresário, como cidadão, como o político que ele é, ele deve estar também preocupado. Qual é o caminho dele? Só ele dirá. Não posso estar falando por ele. Ele tem iniciado, iniciou aí por Floriano, reuniões no interior do estado, mas ele chegou a colocar para o senhor e para esse grupo de oposição que se coloca também à disposição para ser esse candidato a governador? Ele disse para mim que sim, para mim ele disse isso. Lá atrás, não sei quantos dias atrás, ele disse para mim que estava disponível. Mas como eu te disse, ele teve. Uma crítica, Lídia, assim, é muito comum, porque faz parte da nossa cultura, dos nossos costumes. Eu ficar falando mal do Bolsonaro, do Lula, do não sei quem, jogando pedra aqui do Supremo Tribunal Federal, eu não quero saber disso. Claro que me preocupa, mas eu não tenho como influenciar isso para ser diferente. E por mim seria diferente. Então, se você não participa, pode até criticar, mas limite sua crítica. Porque participar, de certa forma, ter coragem de assumir esse tipo de participar, de se dedicar a terceiros ou ao bem comum, não é tão simples. Mas cadê o setor, a classe média, o setor produtivo, tão maltratado, tão maltratado? Veja só, eu não vou atirar pedra, em nenhum momento, e se eu vier a ser candidato a governador, nunca eu vou votar. Tenho relação pessoal distante, mas não tenho problema nenhum de relação pessoal com o governador. Mas será que dá para entender a região mais rica do estado do Piauí, uma das últimas fronteiras agrícolas do Piauí, que é o Cerrado, que vai agora produzir 256 milhões de toneladas de grãos, não tem uma estrada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não sei se isso eu posso chamar de burrice, porque, ora, se eu recebo o pagamento de impostos expressivos, como é que eu não facilito esse transporte para eu ganhar mais? Tem uma coisa que eu não consigo entender. Ou foi anunciada uma parceria público-privada para ajudar a tirar do papel esse projeto, eu te prometi que eu não vou falar mal de ninguém. Então, eu quero falar das coisas boas, do que é possível fazer. Então, doutor Silvio, o senhor vai começar, então, já a andar, a percorrer o interior, se colocando como um possível pré-candidato? Ontem o deputado Júlio falou aí de uma caravana que ele quer iniciar a partir de setembro, contando com o senhor, Iracema e João Vicente. O senhor vai, então, dar esse pontapé inicial como esse pré-candidato? Olha, Lídia, a gente precisa ter muito cuidado. Essa é uma das preocupações maiores lá da minha casa. Nós não saímos dessa pandemia. Não é o fato de você ter sido vacinado que lhe imuniza ou lhe protege totalmente de adoecer. Tem variantes que são até mais agressivas. Então é preciso manter os cuidados
até agora, que nós aprendemos que são importantes, né? Segundo, eu estou há 12 anos afastado, vivendo a vida e fazendo o que eu sempre desejei e não tive, por uma razão ou outra, como fazer, né? E eu vou voltar a andar, eu não sei que nome é que se dá isso. Eu posso ir sozinho, eu posso ir, claro que uma boa companhia como o Júlio, a Iracema e outros que possam, a Eliane, que se propõe. Até brincando no sábado com o Ciro, ele disse, rapaz, eu não vou poder andar, não sei o que. Ciro, eu prefiro andar com a Eliane do que contigo. A Eliane é minha amiga antes de você. Ele não vai poder andar? Sim, porque ele está... Percorrer, sim. Ele não vai poder. De percorrer. Né? O tempo dele está tomado lá. Então, a sinceridade, a conversa, vai assim, nesse sentido muito simples, não tem rebuscamento. Então, vamos sim andar. Que não aquela fieira de carro que só o governo sabe fazer, não. Isso aí até eu acho que agride as pessoas. E de forma mais discreta, nesse processo de escutar mais e falar menos. Então, sim, eu vou fazer sim. Eu vou conhecer uma realidade que eu conhecia antes e que hoje, naturalmente, tem outro cenário. Bom, queria agradecer ao senhor, doutor Silvio Mendes, obrigado pela entrevista aqui, anunciando que é pré-candidato ao governo do Estado, está com o nome à disposição da oposição, caso seja essa decisão do grupo, encabeçada pelo Progressistas, PSDB, para o governo. Fala dos outros, Patriota, Cidadania, PV, sem eles a gente não vai, não. Tá certo. Não vai para lugar nenhum. Doutor Silvio, quero agradecer, muito obrigado pela entrevista, que anunciou então a sua pré-candidatura ao governo do Estado. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu lhe agradeço. Sempre vocês me deram boa sorte. Muito obrigado a Joel, obrigado a Lígia, um abraço, bom passeio lá para o Elivaldo, com a família, o neto que ele tanto ama. Então, e uma boa tarde para vocês. Vamos refletir e seguir em frente. Muito obrigado, doutor Silvio.